Bem-vindos ao Pegada de Elefante, o canal onde auditamos o apocalipse com um produto de cada vez. Nosso trabalho é medir o tamanho do nosso desastre particular. E hoje vamos analisar uma das maiores conquistas da civilização, a habilidade de conjurar um disco de pão, queijo e carne, processada na nossa porta, com o mínimo de esforço físico e o máximo de consequências planetárias. A cena. Sexta à noite, seu cérebro já bateu o ponto. Sua vontade de viver está no modo de economia de energia. E a fome, aquela velha amiga oportunista, bate à porta. Cozinhar, uma ideia pitoresca, quase medieval. Mas vivemos no futuro. Um futuro onde nossa preguiça existencial pode ser resolvida com alguns gestos delicados em uma tela de vidro brilhante. Ali está ela, a prometida. Uma pizza de pepperoni, fotografada com mais cuidado que um bebê real. Com a confiança de um imperador romano, você dá a ordem, confirmar pedido. Um clique. E uma cadeia de eventos globais aperfeiçoada ao longo de décadas entra em ação para servir Sua Majestade. É mágico. É eficiente. É uma obra-prima. Se você tiver a decência de ignorar a brutalidade logística por trás dela. E é exatamente isso que não vamos fazer. Peguem seus bisturis. A autópsia vai começar. Para entender o tamanho da nossa pegada de elefante, precisamos rebobinar. Não minutos, mas meses. E viajar, não quarteirões, mas continentes. Nossa história não começa no forno, mas em lugares que parecem ter saído de realidades diferentes. Vamos começar com a base de tudo, a farinha de trigo. Para cada pizza, precisamos de cerca de 250 gramas de farinha. Parece pouco, né? Mas multiplique isso por milhões de pizzas pedidas toda semana. Agora, imagine vastos campos de trigo, monoculturas que se estendem até o horizonte. Para cultivar esse trigo todo, usamos uma quantidade absurda de água. Em média, são necessários mais de 1.000 litros de água para produzir um único quilo de trigo. Pense nisso na próxima vez que olhar para aquela borda que você deixou no prato. E não é só a água. Para manter essas plantações livres de pragas, usamos pesticidas e herbicidas. Produtos químicos que não apenas garantem que seu pão seja branquinho e perfeito, mas que também contaminam o solo e os lençóis freáticos. Depois da colheita, o trigo precisa ser moído, transformado em farinha, embalado e transportado. Cada etapa desse processo queima combustível fóssil, liberando dióxido de carbono na atmosfera. A base da sua pizza, antes mesmo de virar massa, já tem uma pegada de carbono considerável. Mas isso é só o aperitivo. A verdadeira devastação começa quando adicionamos os outros ingredientes. Agora, o molho de tomate. Outro ingrediente que parece inocente. Afinal, é só um tomate amassado, certo? Errado. Os tomates para molho industrial geralmente são cultivados em larga escala, frequentemente em regiões com climas quentes e secos, o que exige irrigação massiva. A Califórnia, por exemplo, é uma grande produtora, uma região que vive em constante crise hídrica. A água para irrigar esses tomates é desviada de rios e aquíferos, afetando ecossistemas inteiros. Depois, temos o processamento. Os tomates são cozidos em grandes caldeiras que consomem uma energia tremenda. São enlatados ou embalados em sachês, gerando mais resíduos. E, claro, transportados por milhares de quilômetros até a sua pizzaria local. Cada colher de molho na sua pizza representa uma fração desse consumo energético e hídrico. Pode parecer trivial, mas lembre-se, estamos construindo um monstro, camada por camada. O trigo foi a fundação. O tomate é o primeiro andar. E agora, vamos para o ingrediente que realmente coloca o elefante na nossa pegada. Preparem-se, porque agora vamos falar do queijo. O coração cremoso e derretido da pizza. E também o maior vilão ambiental da nossa história até agora. A mussarela, como a maioria dos queijos, vem do leite. E o leite vem da vaca. Para produzir 1 quilo de queijo são necessários, em média, 10 litros de leite. E para produzir esses 10 litros de leite, uma vaca precisa comer muito e beber ainda mais água. Uma única vaca leiteira pode beber até 150 litros de água por dia. Mas o problema maior é o metano. Durante seu processo digestivo,
As vacas liberam gás metano, um gás de efeito estufa que é cerca de 28 vezes mais potente que o dióxido de carbono em aquecer o planeta. A pecuária é uma das maiores fontes de emissão de metano do mundo. Então, cada grama de queijo derretido na sua pizza carrega consigo uma nuvem invisível de metano. Além disso, a produção de ração para esses animais, principalmente soja e milho, é uma das principais causas de desmatamento em lugares como a Amazônia. Estamos, literalmente, derrubando florestas para que nossa pizza tenha aquele puxa-puxa perfeito. O queijo não é apenas um laticínio. É o resultado de um sistema industrial complexo e extremamente prejudicial ao meio ambiente. E chegamos ao clímax da nossa tragédia gastronômica. O pepperoni. Essas rodelas vermelhas e picantes são o golpe de misericórdia no nosso planeta. O pepperoni é feito principalmente de carne de porco, um dos tipos de carne com uma das maiores pegadas de carbono, perdendo apenas para a carne bovina e de cordeiro. A criação de porcos em escala industrial é um pesadelo logístico e ambiental. Os animais são confinados em espaços minúsculos, gerando uma quantidade colossal de dejetos. Esses resíduos, ricos em nitrogênio e fósforo, muitas vezes contaminam rios e solos, criando zonas mortas onde a vida aquática não consegue sobreviver. A alimentação desses porcos, assim como a das vacas, depende de monoculturas de soja e milho, impulsionando ainda mais o desmatamento. Depois do abate, a carne passa por um longo processo de cura, defumação e adição de conservantes, cada etapa consumindo mais energia. Juntando o queijo e o pepperoni, temos uma combinação explosiva. A pecuária, seja para laticínios ou para carne, é responsável por uma parcela gigantesca das emissões de gases de efeito estufa. Então, aquela pizza que parecia tão simples é, na verdade, um símbolo de um sistema alimentar insustentável. Mas a jornada da nossa pizza ainda não acabou. Depois que todos os ingredientes foram produzidos, processados e transportados de diferentes partes do mundo para uma central de distribuição e de lá para sua pizzaria local, ainda temos a etapa final: a montagem e o cozimento. Os fornos de pizza, especialmente os industriais, consomem uma quantidade enorme de gás ou eletricidade para manter temperaturas altíssimas. E então, o grande finale. A entrega, aquele momento mágico em que um entregador, geralmente em uma motocicleta movida a gasolina, zigue-zagueia pelo trânsito para trazer o disco quente até a sua porta. Mais emissões de carbono para a conta. E a embalagem? Uma caixa de papelão grande, muitas vezes com um suporte de plástico no meio para o queijo não grudar. Papelão que veio de árvores, plástico que veio do petróleo e que, na maioria das vezes, vai direto para o lixo. Porque a gordura da pizza impede que o papelão seja reciclado de forma eficiente. Somando tudo desde o trigo no campo até a caixa no seu lixo, a pegada de uma única pizza de pepperoni é gigantesca. É uma verdadeira pegada de elefante. Então, o que fazemos? Desistimos da pizza? Vivemos de luz e fotossíntese? Não, a ideia não é criar pânico ou culpa. A culpa é uma emoção inútil. O objetivo é a consciência. É entender que nossas escolhas, mesmo as mais banais, como pedir uma pizza na sexta-noite, têm consequências reais e mensuráveis. A boa notícia é que, com consciência, podemos fazer escolhas melhores. Que tal uma pizza vegetariana? Só de tirar o pepperoni, você já reduz a pegada de carbono drasticamente. Que tal uma pizza vegana? A indústria de queijos vegetais evoluiu muito e pode te surpreender. Ou, melhor ainda, que tal apoiar a pizzaria do seu bairro, que usa ingredientes locais e orgânicos? Ou, numa ideia revolucionária, que tal juntar os amigos e fazerem uma pizza em casa? Comprar os ingredientes a granel, escolher vegetais da estação, dividir o trabalho. Isso não só reduz a pegada ambiental, como também cria memórias, algo que nenhum aplicativo de delivery pode oferecer. O problema não é a pizza. O problema é o sistema industrializado, globalizado e impessoal que a entrega na nossa porta. Nós, como consumidores, temos o poder de votar com nosso dinheiro. Cada pedido é um voto. Podemos escolher votar em um sistema que destrói o planeta, ou podemos começar a votar em alternativas mais sustentáveis, mais locais e mais conscientes. A escolha
como sempre, é sua. A auditoria do Apocalipse de hoje termina aqui, mas a sua jornada de reflexão está apenas começando. Obrigado por nos acompanhar em mais uma autópsia no Pegada de Elefante. Se você gostou de ter sua noite de pizza arruinada pela verdade, deixe seu like. E se quiser continuar medindo o tamanho do nosso desastre particular, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo produto.